Queria até aproveitar aqui no fim do seu comentário, tio Rei, você citou a questão climática, a questão do meio ambiente, para a gente virar para falar da situação aqui de São Paulo, né? A gente vê a situação climática do país agravando cada vez mais e a gente sempre se chocando com despreparo para situações que todos os anos acontecem cada vez pior, né? Aqui em São Paulo, no momento, são mais de 400 mil imóveis da capital sem energia, depois da tempestade de sexta, como a gente destacava aqui no começo, foi mais imóvel sem luz aqui em São Paulo, na região metropolitana como um todo, do que o estado da Flórida depois da passagem do furacão Milton. A gente trouxe repercussões a respeito disso, como um todo, o ministro de Minas e Energia anunciando que vai ter uma força-tarefa para ajudar a Enel a restabelecer a energia elétrica aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. E o ministro criticou, inclusive, o fato da empresa não ter dado uma previsão para restabelecer a energia para os moradores, dizendo, então, aí que falta planejamento da Enel e que medidas usadas pela concessionária beiraram a burrice. A gente vai analisar também toda a questão política, tio Rei, essas questões envolvendo as acusações entre Ricardo Nunes e o ministro, também envolvendo o governador aqui de São Paulo, mas para começo de conversa queria falar especificamente sobre a situação da Enel, a questão da concessão como um todo e o discurso que paira em torno da privatização como uma solução ou não para problemas, falando da atuação do Estado e esse cenário mais uma vez se repetindo aqui em São Paulo, né? O contrato da Enel vai até 2028. Eu acho que é preciso verificar se há razões para argumentar a caducidade disso por serviço não cumprido. Me parece exemplarmente ineficiente o serviço da Enel, né? Nós já vamos entrar aí nas questões das competências, sobre quem quer o quê, mas antes eu quero, e isso tem a ver com um dos artigos que eu escrevi essa madrugada. Nós vivemos, né, quando alguns bobos falam, o Reinaldo mudou de lado, né, que agora eu teria passado a ser um perigoso esquerdista, enfim. Gente que pensa isso pode ter certeza que não tem nada verde à sua volta, nem carpete, porque já comeu, né? Porque não entendeu nada. A questão é a seguinte: se criou o falso liberalismo no Brasil, esse liberalismo de fancaria, esse liberalismo de compadres, esse liberalismo que odeia pobre e que definitivamente não é o meu e, portanto, não quero mais papo com essa gente mesmo, é, definiu que tudo que é estatal não presta e que tudo que é privado é bom, né? Bom, é uma mentira. Tem coisa estatal muito boa, tem coisa privada que não vale nada. Me parece que a Enel é um desses casos de uma empresa privada no Brasil, né? Porque a Enel é semi-estatal na Itália, né? O Estado italiano é um dos principais investidores da Enel, é bom que você saiba. Lá é estatal. Olha que bonito, né? Uma Itália governada pela extrema-direita, né? Não vai mexer nisso, né? Tem uma multinacional que vai prestar serviços privados, né, para bugrada mundo afora, né? E vem aqui, faz esse papelão que está fazendo aqui, né? E aí alega, não, evento climático extremo, de novo, né? Então, enfim, é o seguinte, a Enel só vai prestar serviço para quando tiver céu de brigadeiro, né? Embora seja uma linguagem da aviação. Mas assim, estando o céu azul, vento bem calminho, sem chover, a Enel, ó, bacana. Resolveu dar uma chuvinha e um ventinho, aí fica 1,5 milhão sem luz, né? E depois demora não sei quanto tempo para voltar. Então, vamos lá. Não. Há o estatal que presta e há o estatal que não presta, há o privado que presta e há o privado que não presta. Mas essa ideia do estatal não prestar é muito presente no Brasil, inclusive algumas aberrações. Olha a Eletrobras. A Eletrobras passou a ter gestão privada. A União tem 43% das ações. Isso está sob júdice, tá? Está no Supremo. Mas só tem 10% de representação, mas tem uma representação no conselho como se só tivesse 10% das ações.
Isso é uma apropriação do bem público, isso não é privatização, isso é apropriação do bem público pelo privado. Isso sim merece a palavra que o Hélio Gaspari cravou, a privataria. Aí é um caso de privataria mesmo, de privataria de verdade, que você pega o bem público, os 43% das ações são da União, e você diz, não, mas você vai atuar como se tivesse só 10. E os outros? Os outros são entes privados. Né? Isso é terceirização do Estado, não de serviço do Estado, que pode ter. Terceirização do próprio Estado. Isso não existe. Existe aqui. Qual é a tese de fundo? O privado é bom, o estatal não presta. A venda da Sabesp. Sabesp é uma empresa eficiente, lucrativa, né? Com reconhecimento internacional. Foi privatizada, passou-se o controle para o setor privado. Aí tem uma empresa de referência, Equatorial, que comprou as ações abaixo do seu valor de mercado. Ah, não, é por causa da tradição da Equatorial de excelência no serviço. A Equatorial não tem tradição de excelência em serviço nenhum, não lida com saneamento, a não ser no Amapá, numa coisa quase experimental ainda. Assumiu a Sabesp. E a presidente do conselho da Sabesp, na fase de passagem para o controle privado, pertencia ao conselho da Equatorial. Hã? Editoriais furiosos a respeito? Não. Tudo parecia uma poesia. Nossa, mas olha, isso perde para os Lusíadas, né? Isso perde para qualquer soneto do Shakespeare, amoroso. De tão bonito que é, de tão lindo que é, de tão perfeito que é, de tão bem acabado que é. Mas qual é o conceito de base? O estatal não presta, o privado é bom. E nessas coisas a gente pode chegar a uma Enio. Tá aí, estamos vendo. Ah, ela também prova, então, que todo privado não presta? Não, tem privado que presta. Né? Agora, quanto à questão, então isso a propósito de o gracinha do Ricardo Nunes, né, um pouco secundado pelo governador, a culpa seria de quem? Do Lula? Mas o Lula não privatiza nem parafuso. Eu não tenho. A visão que o presidente tem da privatização nem é a minha. Eu acho que tem coisas que têm que ser privatizadas sim, né? Não é a minha visão, a do presidente. Mas ele definitivamente privatista não é. Se ele tá, quando ele apanha da direita, ele apanha, uma das razões é porque ele não é um privatista. Da direita que tem cérebro, né? Porque a direita que não tem cérebro, nem isso. Apanha lá por maluquices, né? Deles. O Lula, culpado? O que que o Lula pode fazer? Dar murro na mesa? Caçar a concessão da Enel? Não pode, não é assim, tem lei. Né? O Lula não era a favor nem a agência reguladora? E vejam como a agência reguladora é uma coisa do governo Fernando Henrique, que veio com privatização, etc. A ideia pode ser boa. Executada como está sendo, com agências que viram cabide de emprego, viraram cabide de emprego, os diretores da atual ANEEL não foram nomeados pelo governo, pelo atual governo, da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? O tal do Sandoval Feitosa Neto, que é o presidente, não foi a uma reunião convocada pelo ministro. Sabe por que ele não foi? Ainda outras razões, porque ele não pode ser demitido. Então não vai. Dane-se. Né? Agora, o ministro tem um decreto, por exemplo, limitando a remessa de lucro da Enel ao mínimo legal, né? Enquanto durasse a situação, porque comprovadamente, já há reportagens a respeito, comprovadamente houve uma diminuição sensível da mão de obra sob a gestão da Enel, em nome daqueles procedimentos. Sempre aparece um CEO ou auxiliar do CEO que usa meia dúzia de expressões em inglês para enganar otário, né?
sobre a eficácia do seu método de gestão, né, que, claro, aumenta muito a distribuição de dividendos e ferra o serviço, como é o caso. Alguém tem dúvida de que a Enel tem menos gente do que precisa? Alguém tem dúvida? Ah, mas se ela tiver o número de pessoas que precisa, aí não vale a pena ser privado. Então não pode ser privado. Ué, fazer o quê? Alguém tá afim de privatizar o SUS para depois distribuir dividendos? Se fizer isso, você mata. São 75%, 75 a 80% dos brasileiros que usam o SUS. Se você fizer o SUS, submeter o SUS a essas teorias, você mata 50% dos usuários do SUS, né? Ou não? Mata, né? E a gente sabe disso. Então é preciso compreender a natureza pública desse serviço e o que é que se quer com ele. Certamente não gerar buraco, não gerar déficit, não gerar prejuízo. Não, não, não pode. Agora, é preciso ver como é que essas empresas estão tirando lucros fabulosos no Brasil prestando esse serviço. É um absurdo isso. Sexta, toda noite de sexta, que aconteceu ali à noite, né? Toda noite de sexta, sábado, domingo, segunda, 3 dias e meio já vai para 4, 5 e assim vai. E aí não tem muita garantia de que vai acontecer, de o serviço vai ser restaurado. Aí vai o prefeito e ataca o Lula e o governo federal. Numa coisa, ainda tem razão. Eu não sei se 50%, mas a gente anda pela cidade e o que tem de árvore que caiu em cima da fiação, e a árvore está lá ainda. Foi justamente esse ponto que o ministro Alexandre Silveira respondeu ali o Nunes, dizendo: ah, então no caso as árvores que foram muito responsáveis também pelo que aconteceu também são da gestão federal. E aí teve o embate que você começou a citar Eu também fui do ontem, eu fui Tarcísio. ontem, Diga. eu fui ontem para Ipiranga. Eu acho que a gente, né, Lilian? Acho que a gente viu a maior árvore no Ipiranga, mas um negócio, mas um tronco assim, arrancado desde, Não, as tombado em imagens cima são de uma casa na surpreendentes. rua, entendeu? Então, a prefeitura, que vai ela. Então, vamos fazer o seguinte: então, as árvores, vamos mudar o sistema. Então, inclusive, quem cuida das árvores ao longo da fiação, então a gente passa essa atribuição também para a Enel, só que aí deixa a Enel atuar. Não sei. Alguma coisa. Que, que a prefeitura está sendo ineficaz para tirar as árvores tombadas, tá, eu vi ontem, e eu não estou falando de uma periferia extrema, tal, não sei o quê, é um bairro até com bastante visibilidade. Você imagina onde há menos visibilidade na imprensa. Não estou fazendo diferença entre bairros, só estou dizendo que alguns têm mais visibilidade, outros têm menos, né? E você quer saber? No Ipiranga é um dos lugares que menos chove, né? Tem explicações a respeito. É, antigas já. E tá lá, enfim. Aí diz a prefeitura, não, é que a Eni não desliga a energia, então as pessoas podem tomar choque. E aí fica esse jogo de empurra. E aí tenta passar a bola para o governo federal, né? Ah, o que vocês estão fazendo? O governador acha o quê? Que pode dar murro na mesa? Né? Isso vai ter debate hoje, inclusive, entre o Boulos e o Nunes. Certamente essa questão vai aparecer. Agora, que a prefeitura tem responsabilidade? Tem, não em fornecer energia. Mas uma das causas, talvez a principal, né? Pela interrupção do fornecimento de energia. A demora da Enel em religar é que é o problema, que aí concerne a Enel
E aí me parece que tem muito a ver com questão de mão de obra mesmo, ou da falta dela, né? Aí sim, né? Mas a questão de fundo, o que se vê aí é essa ideia de que tudo que é do Estado não presta e tudo que é privado é bom, né? E nós estamos vendo uma coisa privada que absolutamente não funciona, né? Não funciona. Faz o quê? Menos de um ano a gente estava falando dessa mesma coisa? Sim. 2023 marcou muito todo mundo nesse sentido, e aí agora, para a gente finalizar com essa expectativa justamente para o debate, né, Tio Rei? Um E dos vai que o quê? E o ano entrou, que vem vamos discutir de novo isso? Quer dizer, sabe? Talvez a gente discutir de novo ano que que é vem, o assim papo vai. sobre questão de prevenção, né, Reinaldo? Não só da gente resolver Tudo. quando o caos já tá Hum, acontecendo. No hum. caso aqui da disputa eleitoral, a questão com foco na parte da zeladoria também, principalmente, essas críticas sendo muito feitas. E a gente vê o destaque, então, agora na expectativa para o debate de hoje à noite na Band entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. A gente vê o candidato Guilherme Boulos informando que acionou o Ministério Público justamente para investigar a gestão Nunes e a Enel pela falta de energia aqui na capital. Boulos que publicou uma série de vídeos no Instagram já na sexta-feira à noite, em contraposição também com o Ricardo Nunes, que estava ali justamente passando essa questão da responsabilidade, inclusive vestindo o colete ali no caso da Defesa Civil, justamente em tom de campanha também, de certa forma, criticando, dizendo que a Enel é inimiga do povo, já se preparando para essas críticas que certamente viriam muito rapidamente do Boulos e que a gente com certeza vai acompanhar no debate de hoje, né, Reinaldo? No plano municipal aqui, para além da discussão urgente das pessoas que estão sofrendo aqui, no caso, com a falta de energia, o uso político que ficou mais do que marcado agora de mais essa tragédia aqui em São Paulo, né? Haver uso político disso, eu não vejo nenhum problema, porque é uma questão política. Sim. É uma questão política. É, precisa ver se há crítica pertinente ou impertinente, né? Ou a não pertinente, porque impertinente no Brasil acabou ganhando outro sentido, né? Gente que enche o saco, deixa de ser impertinente. Não, né? Ver se há crítica pertinente ou não pertinente. É, criticar a prefeitura pela questão das árvores me parece bastante pertinente, né? Eu falo do que vejo, né? Tá aí, né? Criticar a ineficácia da Enel me parece muito pertinente, né? É, dizer que a culpa é do Lula, não, aí é impertinente não é porque é o Lula. Fosse responsabilidade do Lula, eu estaria dizendo também do Lula. Não, né? Até onde o ministro das Minas e Energia pôde ir, ele foi, né? Com decreto. Agora, é claro que isso vai ser explorado, nem tem como não ser, porque também, se o homem público se candidata e diante de uma situação como essa, nada diz, e se isso concerne também o prefeito, é claro que isso tem de ser discutido, né? E é claro que se vai cobrar do incumbente o porquê não fez. Não dá para cobrar do Boulos. Por que você não fez nada? Não, eu não ia fazer o quê? Do Nunes, sim, é o ônus de ser o incumbente. Ser incumbente tem um bônus gigantesco. A máquina faz campanha por ele, não é? Ainda que ele não vá lá inaugurar e tal. A prefeitura não vai parar de asfaltar a rua porque tem eleição, não vai parar de fazer não sei o quê porque tem eleição. E claro que isso conta em favor do prefeito, né? Então é o bônus. Mas também tem o ônus. Quando alguma coisa dá errado, diz, ó, por que é que você não atuou direito? Olha aí, é do jogo. Vai ser um embate muito duro, eu acho, né? É, certamente o Guilherme Boulos vai atacar algumas questões da prefeitura que requerem esclarecimento, ou pelo menos o prefeito certamente saberá responder, né?
sobre contratos da prefeitura feita com empresas suspeitas e tal. Vai ter isso, que é centrado na gestão, né? E o prefeito vai carregar na questão ideológica. Tem uma campanha do Nunes que está no ar, né? Que, como é que é? O Boulos foi o mais votado nos presídios, né? Isso é uma coisa assim. é, Ou bem você defende então que preso. Não, então preso não vota, né? Ou não faz muito sentido, né? É, Lembrando que condenado não vota, né? É, Os que votam são os não condenados, né? Mas uma leitura como essa busca, claro, demonizar todo um setor do pensamento no Brasil, né? Que tem sido bastante demonizado. Pessoas ligadas a movimentos sociais, a movimentos de reivindicação, né? Então vai ser um debate bastante duro. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Não, não acho que vai ser das melhores coisas para a gente ver, né? Mas temos de ver.